de pensamentos, numa condição, desculpe o termo, nevrálgica naquela situação, porque a intenção dos fariseus era matar Jesus, o que significou todo esse momento. E o quanto Jesus, não obstante entender a situação, ter uma capacidade, claro, cheio do poder do Espírito Santo, na plenitude do seu ministério e do seu chamado. Lógico que o Senhor, o Pai, o Espírito Santo, lhes revelaram o que estava por acontecer naquele momento e o que aconteceria mais tarde, principalmente, inclusive, por causa desse confronto. E entendendo nós que o comentário dessas pessoas que escreveram sobre o livro de Marcos tem razão. Foi uma ação engendrada dos fariseus para que pudessem pegar Jesus. Se é que eu posso falar isso, né? Quem pode pegar Jesus? Quer dizer, pegar no contrapé. Mas eles achavam que conseguiam. Então o que acontece aqui? Estava observando Jesus para ver se o curaria do dia de sábado a fim de o acusarem. Então Jesus já está propondo esse Shabá. Jesus é Senhor do Shabá, nós acabamos de ler no finalzinho do capítulo 2 do livro de Marcos. Então Jesus é o Senhor do Shabá, ele é o Senhor do sábado. Por que ele é o Senhor? Porque ele se entrega no sábado, mas também ele se entrega para que o Pai o possa honrar e o Pai possa fazer tudo aquilo que é necessário, porque Jesus até ali havia cumprido com tudo aquilo que lhe foi determinado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. É exatamente o sentimento do Shabá. É nos entregarmos no Senhor. Entregar-se no Espírito significa entregarmos-nos de completo. Espírito, alma e corpo. Entregarmos-nos de completo na nossa aflição, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, na nossa comorbidade, nas nossas contingências, nos nossos absolutos. Então é exatamente isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Então aqui ele está ambientando esse sábado e mostrando o que significa a revelação plena, perfeita, aprofundada, espiritual e eterna desse sábado. É por isso que quando eu falo com você sobre escatologia, eu sempre falo, quando eu vou tocar no milênio, né? No milênio, quando o Senhor Jesus vier instaurar, né, o seu reino agora físico, e começa o milênio, como diz o livro de Apocalipse, né? O milênio. Lembram quando a gente conversou a respeito? Só no capítulo 19, 20, o Senhor fala 7 vezes do milênio, né? E eu chamo, porque não é, essa frase não é minha, é das pessoas que escrevem sobre isso, dizem que é o milênio sabático, ou milênio shabático. Por quê? Porque é onde o Senhor reequilibra toda a criação e reequilibra toda a natureza e reequilibra todo o gênero humano para aqueles que quiserem. Porque ainda o milênio haverá pessoas de todo tipo. Claro que agora no milênio o Senhor Jesus estará reinando com a sua igreja, mas do outro lado haverão outras pessoas, mas as pessoas verão todo o reequilíbrio, conforme aquilo que está escrito em Isaías, né? Que o leão vai pastar com a ovelha, e tudo aquilo que vai acontecer. Então, é exatamente essa condição que o Senhor está inaugurando nesse Shabá. E é por isso que o Senhor Jesus insiste, de maneira até pedagógica, didática, em curar, agir no sábado. Então diz aqui, então lhe perguntou, agora vem, é aquilo. Os fariseus tentam pegar Jesus no contrapé, mas só que quem pega no contrapé é Jesus em relação aos fariseus. Por quê? Exatamente o que ele fez anteriormente já no livro de Marcos. Né? Quando ele pega os fariseus no contrapé, quando por ocasião da cura do paralítico. Ele fala, o que é mais fácil falar? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? Por quê? Se, dentro da tradição rabínica, o paralítico estava paralítico porque havia cometido pecado ele ou seus pais, dentro da tradição,
Então, dentro da tradição, o Senhor Jesus ambienta aquele momento. Por quê? Porque ele fala assim, ué, se a causa da paralisia é o pecado, então eu estou perdoando o pecado. Mas, em outras palavras, para que vocês saibam que eu tenho toda a autoridade e poder, né? Eu estou investido de toda a constituição divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então, né, a minha missão é. E aí ele fala para aquele paralítico, então, para que vocês saibam que eu tenho toda a autoridade, em outras palavras, levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, se a causa da paralisia é o pecado, então eu já estou perdoando o pecado. E tanto é que ele está sendo perdoado, está sendo diante da divindade, né, referendado a minha autoridade, a minha palavra. Então vamos conferir? Vamos conferir? Em outras palavras, vamos tirar a prova dos 9? Então vamos lá, levanta e anda. E o paralítico levantou. Os seus artérios, os seus nervos, os seus membros, porque alguém paralítico não é apenas levantar, é toda uma restauração, né? Nervos, tendões, ossos, e enfim, tudo, circulação sanguínea, todo um processo. Então, todo um processo de vida, o Senhor Jesus está inaugurando ali. A mesma coisa está acontecendo nesse momento. Por quê? Porque os fariseus estão querendo pegar Jesus no contrapé das regras e das doutrinas e dogmas farisaicas, ou, né, da tradição rabínica, que era o quê? Pecado curar alguém no sábado. E Jesus diz o quê? É lícito fazer o bem ou fazer o mal. Por quê? Porque Jesus está fazendo bem ou mal ali para aquele homem. É lógico que está fazendo bem. Mas o que estão os fariseus engendrando? Engendrando o mal. Me entendeu? Por que engendrando o mal? Porque eles queriam matar. Eles estavam buscando ocasião para matar, para justificar a atitude de morte, né? A sentença de morte sobre Jesus. Jesus sabia disso. Mas Jesus não retrocedeu. Jesus não arrefeceu. Mas naquilo que ele deveria fazer, ele fez. Entendeu? Então diz a palavra do Senhor aqui. É lícito nos sábados, aí ele fala no plural, sábados. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la. Porque aos olhos dos fariseus era para tirar a vida de Jesus. E Jesus os está confrontando com o próprio sentimento deles. Ora, Jesus está ali fazendo bem. Jesus está ali realizando vida, enquanto os fariseus estão fazendo mal, engendrando, né, arquitetando, orquestrando a morte de Jesus Cristo. Ah, mas eles não fizeram isso de maneira física. Não fizeram de maneira física, mas no sentimento, se houvesse oportunidade, com certeza eles já teriam matado Jesus. É que não havia ocasião, não havia espaço, não havia ambiente. Mas que eles queriam a todo momento, queriam. E diz a palavra, olhando-os ao redor, indignado e condoído. Por que indignado e condoído? Porque é o sentimento de justiça de Jesus. Por que indignado e condoído? Indignado porque ele estava ali numa missão. Condoído porque ele não apenas estava condoído em compaixão, amor com dor, né? Em amor com dor por aquele rapaz, por aquele homem, por aquele indivíduo, mas ele também estava condoído para ver o nível em que estava o coração daqueles fariseus, porque estavam num ambiente, vamos chamar assim, num posto avançado de céu, que é a sinagoga. Por quê? Porque é um ambiente de Deus. Até se prove o contrário, é um ambiente de Deus, porque ali está se buscando a palavra, ali está se buscando o entendimento, ali naquele lugar as pessoas oram, clamam diante do Senhor. E esses fariseus estavam com outro sentimento exatamente naquele lugar. Então, havia transgressão muito mais, muito além, que transpunha
não apenas as regras rabínicas, mas agora a lei de Moisés, do que Jesus na sua prática em buscar o bem e infringindo, entre aspas, uma regra farisaica. Então diz aqui, estende a mão, estendendo a mão, lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Herodianos eram aqueles que era um partido que concordava com o Império Romano. Era um partido que concordava com as práticas dos descendentes de Herodes, né, que eram 4 filhos que reinavam ao redor daquela região. Os herodianos eram contrários aos fundamentalistas. Os herodianos eram contrários, portanto, eram contrários aos fariseus. Mas veja só como é o coração humano. Por causa de um mesmo objetivo, que era matar Jesus, eles se associaram, eles se macumunaram, para que eles pudessem, mais lá na frente, entregar Jesus e matar Jesus. Então, quanto vale uma vida? Qual é a intenção, o sentimento, o objetivo de Jesus? Em primeiro lugar, é trazer a verdade, o Espírito e a vida, que significa a palavra. Porque no livro de Lucas, o paralelo de Marcos, diz o seguinte, que Jesus costumeiramente, como fazia todo sempre, ele foi para a sinagoga para o quê? Para ler a palavra de Deus. E as pessoas se reuniam ali para buscar a palavra de Deus. Então, Jesus sempre, em primeiro lugar, está buscando a palavra de Deus, né? Ou meditando, ou ouvindo, ou falando. Mas ele estava ali no lugar que ele estava acostumado a estar. A Bíblia também fala que o Senhor Jesus estava com um objetivo, fazer o bem. Então, a Bíblia diz em outro texto, por onde ele passava, por onde ele ia, ele fazia o bem. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Esse é o ministério único, eterno, daquele que era, é e há de vir. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, fazer o bem. Em terceiro lugar, a palavra do Senhor fala que aquele homem da mão ressequida estava ali, quer queiramos ou não, ele estava ali, né? Numa condição introspectiva, humilhada, porque um homem da mão ressequida, e daí a gente pensar a respeito de uma ação orquestrada, porque um homem de uma mão ressequida nem sempre era aceito dentro de uma sinagoga, exatamente por causa dessa mão ressequida, significando uma série de coisas nas regras rabínicas, mas esse homem da mão ressequida estava ali. E o Senhor o chama para o centro. Por que ele chama para o centro? Porque o Senhor Jesus estava ali naquele momento por causa daquela pessoa. Alguém pode falar, mas o Senhor Jesus, vez por outra, não saía fora, não fugia das multidões. Ele fugia das multidões, mas Jesus nunca fugiu de uma pessoa. Uma coisa é se distanciar da multidão, outra coisa é buscar as pessoas. E Jesus buscava no singular, no individual, cada pessoa que o buscava. Ele nunca fechou as portas, ele nunca reclamou ou falou qualquer coisa com alguém que o buscasse em espírito e em verdade. Então, quando nós comemoramos a Santa Ceia daqui a pouco, nós comemoramos de alguém que busca o teu sentimento, as tuas condições, as tuas circunstâncias de maneira pessoal, de maneira amorosa, com paixão, amor com dor, porque ele busca o teu bem, o nosso bem, o meu bem. Então é exatamente isso que Jesus deixa isso muito bem claro. E o que significa isso? Significa que ele está disposto a entregar a vida. Ele sabia de toda a arquitetura dos fariseus. Eles sabiam que eles estavam orquestrando ali o matar Jesus. Ele sabia os corações de todos ali. Mas mesmo assim, ele não retrocedeu uma vírgula.
não retrocedeu um passo por causa da vida dessa pessoa. E eu trago essa palavra sobre a tua vida, que os teus sentimentos, as tuas angústias, as tuas aflições, as tuas dificuldades, estão todos eles ali, clamando diante do Senhor, porque a Bíblia fala que a nossa oração clama diante dele. A Bíblia fala que ele transforma a nossa oração em choro, como diz o livro de Salmos. Nenhuma lágrima o Senhor deixa de escutar. Aí você vai falar, mas lágrima, escutar, né? Que lógica é essa? É a lógica de Deus. É a lógica que transforma a dor, a dificuldade, a angústia, a aflição, a tristeza em oração. E essa oração, a Bíblia fala que ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Então é exatamente esse homem da mão ressequida. E esse homem da mão ressequida, e o Lucas, por ser médico, claro, ele é mais detalhista, ele fala que era a mão direita. A mão direita, na cultura rabínica, na cultura hebraica, significa a mão da comunhão, né? A esquerda, é que no vídeo, nesse vídeo fica ao contrário as imagens, né? Mas eu estou falando da minha mão esquerda. Então, a mão esquerda era usada para higiene pessoal, enquanto a mão direita era usada para comunhão. Então é por isso que as pessoas, quando convidadas, né, para uma ceia, para um jantar, para uma refeição, as pessoas se assentavam, os convidados, à mão direita, porque com a direita a pessoa servia. Então significa o momento da comunhão. E esse homem, com a mão ressequida, simboliza uma série de coisas. Mas para nós aqui, rapidamente, significa o quê? De que ele estava em dificuldade em comungar, em viver em comunidade, exatamente, talvez até pela sua situação física, né? E ele ali está sendo restaurado. O Senhor pede para ele levantar a mão. Puxa vida, mas a mão está ressequida, ela está entravada, ela está, né, desculpe o termo, morta, né, para alguma coisa, mas o Senhor pede para que ele estenda, para que ele estique a mão, o braço, ainda que lhe, né, faltasse vontade, mas ele obedece. É por isso que eu sempre falo que a obediência vai à frente do nosso sentimento, daquilo que estamos passando, daquilo que estamos vivendo, porque obediência é uma atitude, a obediência é uma decisão. Por isso que a obediência, ela sempre norteará a fé, porque é uma atitude, nem sempre nós estamos acreditando plenamente, mas por fé, em obediência, porque confiamos, nós fazemos. Então é exatamente isso que esse homem da mão ressequida faz. Ele estende a mão, e ao estender, ele coloca à disposição aquela mão diante do altar do Senhor, e a vida volta àquele braço, e a vida volta àquela mão, aos seus nervos, aos seus tendões, e ele é completamente curado. E o que significa isso? Significa que Jesus poderia ser morto ali, mas ele não arreda o pé, como diríamos, ele não sai da sua posição. É exatamente isso que nós devemos fazer em nome do Evangelho. Não sairmos da nossa posição, mas andarmos, porque com certeza seremos instrumentos também, maleáveis e flexíveis, não apenas para vivermos, né, vamos dizer assim, a cura do ressecamento da nossa vida em alguma área, mas também para sermos instrumentos, para que outros que estejam ressequidos em alguma área da vida possam viver esse mover das águas curadoras, libertadoras do Senhor, em nome de Jesus. Então eu trago essa palavra sobre a tua vida. Aonde você está ressequido? Aonde você está entravado, aonde você está obstruído, aonde você não consegue mais comungar nem falar, por quê? Porque lhe falta forças, mas coloque-se diante do Senhor, porque é tempo de ser curado, restaurado, renovado e impregnado da vida abundante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos passar a ceia do Senhor. É por isso que na nossa comunhão o Senhor ordena a bênção, não é? E mais uma vez nós estamos em comunhão. Pega o teu pão comigo e declara assim comigo: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus.
Eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome, desejo de viver a cada dia mais a minha relação sendo estreitada, sendo fortalecida com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu me alimento dessa verdade, eu me alimento dessa condição que o Senhor me dá, um privilégio, poder conhecer ao Senhor a cada dia e permanecer conhecendo. E por isso, ó Deus, eu me coloco diante do Senhor e me alimento, me reconciliando com a saúde, me reconciliando com a vida. Comamos todos em nome de Jesus. Segura o teu cálice comigo, o teu copinho, e fala assim comigo: Senhor, eu tenho uma aliança de vida. Uma aliança que o Senhor trabalhou, que o Senhor esculpiu, que o Senhor fez com que ela fosse formada através da sua vida, através da sua entrega e através da sua morte. Senhor, eu digo sim a esse trabalho tão amoroso e tão maravilhoso e tão delicado e tão carinhoso que o Senhor fez. Porque eu tenho uma aliança de vida. Uma aliança que o Senhor faz com que todas as áreas ressequidas da minha vida possam ser observadas pelo Senhor. E o Senhor possa curar, libertar e restaurar. Eu quero viver uma vida que o Senhor tem proposta para mim. Por isso, Senhor, eu peço perdão por todas as vezes que fui intimidado, acovardado, enrustido nos meus problemas e dificuldades, portanto ressequido, ressecado. Mas agora, Senhor, na tua aliança, eu me proponho a me derramar diante do teu altar, diante do centro da sinagoga eterna que é a tua presença. E eu me derramo para que o Senhor me restaure e me renove, porque eu preciso de vida. Eu digo sim a essa vida. Eu digo sim a essa proposta de vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória, e o meu Redentor vive. Amém? Bebamos todos em nome de Jesus. Amém.